essa visão é muito importante, tá? Porque ela diz respeito a muitas coisas desde os dias de Daniel, desde as profecias que ele anunciou até os dias de hoje. Então nós vamos começar a estudar agora as 70 semanas de Daniel. Eu vou fazer uso deste mapa, irmãos. Quando você baixar o PDF, você pode clicar aqui ou até mesmo no mapa e você vai ser direcionado caso você quiser adquirir esse mapa. Ele não é meu, ele é do pastor Felipe, mas ele é um mapa muito bom. Esse que a gente está estudando de Daniel, no final das aulas eu vou disponibilizar gratuitamente, tá? Então, basicamente, olha só como esse mapa é importante. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês nessa linha do tempo, e que vai ser muito interessante, é justamente a parte dos profetas que você vai encontrar aqui embaixo. Você vai ver que o profeta Jeremias, ele estava exatamente aqui, ó, nesse período antes de Daniel. Olha só que interessante, irmãos. Nessa linha do tempo, a gente tem toda a cronologia da história que vai desde Adão até Cristo. São 4.000 anos de história que a gente estudou nas duas primeiras aulas do Cronologia Bíblica. A gente estudou esse mapa, então hoje eu não vou falar muito. Mas você vê aqui a ordem de cada um dos profetas, baseado no período histórico que cada um viveu. E você vê que aqui está Jeremias. Jeremias profetizou e depois Daniel, que vem depois nessa sequência, ele entendeu o tempo em que eles estavam vivendo. Mas olha, por que isso é interessante, irmãos? Porque quando a gente estuda o tempo da história que eles estavam vivendo, vocês vão perceber exatamente esse contexto histórico. Só para a gente recapitular um pouquinho do que a gente já falou nas aulas passadas. Daniel é levado para o cativeiro da Babilônia e o templo é destruído. Que templo era esse dos dias de Daniel? Era o templo que foi edificado por Salomão. Lembra que nos dias de Moisés foi feito o tabernáculo? Depois, quando eles saíram do Egito e entraram na Terra Prometida, o tabernáculo ficou 369 anos lá em Siló. Inclusive eu tive lá agora nessa última viagem, ficou 369 anos lá, ele envelheceu e daqui a pouco nos dias de Davi, a arca começou a ficar na tenda de Davi, enquanto lá no tabernáculo em Siló eles faziam sacrifícios. Mas a tenda lá estava envelhecendo, a tenda que era chamada de a tenda de Moisés. Então Davi vai colocar no seu coração o propósito de edificar uma casa para Deus, que vai ser edificada nos dias de Salomão. Esse templo, conhecido como Templo de Salomão, é destruído nos dias de Daniel aqui por Nabucodonosor. O templo é destruído e muitos utensílios são levados para a Babilônia. Só que Daniel, quando ele recebe a profecia das 70 semanas, e aqui Daniel já tinha por volta dos seus 80 e poucos anos de idade, a gente viu na aula passada que Daniel tinha por volta dos 17, 18 anos quando ele vai para o cativeiro e já tinha se passado os 70 anos de cativeiro, então ele passou dos 80 anos, quase 90 anos, é quando ele tem essa revelação das 70 semanas. Na revelação é dito que aquele templo que foi destruído, ele começaria a ser reconstruído de novo. E quando saísse o decreto para restaurar a cidade e os muros, começaria também a contagem dessas 70 semanas que a gente leu. Então, olha que interessante esse mapa. Quando nós analisamos o contexto histórico, você vai ver que aqui assim, ó, sai o decreto. E esse decreto, ele começa a contar aqui nessa linha vermelha, 483 anos. Eu já vou explicar para vocês esses números. 483 anos que vai dar exatamente aonde? Aqui em Jesus, nos dias de Jesus. Olha que interessante isso. Se você entendeu todo esse contexto, eu vou deixar aqui só como referência para depois você poder estudar em casa, ou você pode adquirir o mapa também, mas só para vocês terem uma noção de referência aqui. Basicamente, as passagens que foram ditas aqui por Daniel estão associadas aos dias de Neemias. Nos dias de Neemias e Esdras, que é quando eles estão voltando do cativeiro da Babilônia, lembra que eles estão reconstruindo o templo e os muros, e até tem um relato ali que a gente sempre cita nas pregações, de que com um braço eles trabalhavam construindo e com o outro seguravam a lança, o escudo, a espada. É nesse contexto histórico aqui, quando eles estão voltando do cativeiro.
Nesse tempo saiu 3 decretos, um de Ciro, um de Dario e um de Artaxerxes. Esse terceiro decreto é o decreto que dá ordem para restaurar e edificar a cidade, os muros, as estradas de Jerusalém. Por volta do ano 458 sai esse decreto. Vocês vão ver que começa-se a contar as 70 semanas de Daniel. Então deixa eu explicar para vocês o que são as 70 semanas de Daniel, só para vocês entenderem melhor um pouquinho. Como eu disse, esse mapa ele é um mapa que não me pertence, eu vou deixar o link no comentário, na descrição depois da aula gravada, para quem quiser ter ele, tá? Então, eu vou tentar explicar para vocês o que são as 70 semanas de Daniel. Quando a gente fala das 70 semanas de Daniel, o anjo Gabriel anuncia que as 70 semanas estariam divididas em 3 períodos distintos. Ele diz que haveriam 7 semanas, mais 62 semanas e depois uma última semana. Quando você soma 7, 62, mais 1, tem 70 semanas, em 3 porções de tempo. Na primeira porção de tempo, ele vai dizer assim, ó, durante as primeiras 7 semanas, ele diz, os muros e as cidades, as ruas seriam reconstruídas. Inclusive, a gente sabe que o tabernáculo, o templo também seria reconstruído. Então, aquele templo, que era o templo de Salomão, que foi destruído, ele agora foi retificado nos dias da volta do cativeiro e ele vai ser chamado de o templo de Zorobabel, que vai ser embelezado por Herodes, e nos dias de Jesus esse templo vai ser chamado de o templo de Herodes. Ele foi reconstruído aqui no início das 70 semanas. Só que o que é interessante, irmãos, uma semana tem quantos dias? 7 dias, né? Só que quando a gente olha para 7 semanas, seria um equivalente a 49 dias. Só que se a gente parar para olhar, Deus não estava falando de semanas de dias, porque a palavra semanas aqui, ela está tratando de períodos de tempo, que nós aqui na nossa cultura ocidental, a gente entende semana como um período de 7 dias, mas semana podia ser um período de 7 anos, eram ciclos sabáticos. Então, quando nós olhamos para as profecias, elas não estavam tratando de semanas de dias, mas sim semanas de anos. Tá? E a gente poderia usar os profetas para mostrar isso, mas devido ao tempo hoje eu não vou conseguir mostrar. Só que se 7 semanas são equivalentes a 49 dias, 7 semanas de anos equivalem ao que, irmãos? 49 anos. Entenderam? Então, basicamente, quando ele fala ali, ó, que haveriam 7 semanas, era 49 anos. Quando a gente pega 62 semanas, é só você multiplicar. Uma semana tem 7 dias, você multiplica 62 vezes 7, você tem um número, 434. Só que em vez de serem 434 dias, Deus estava falando de semana de anos, 434 anos. Deus estava mostrando que as primeiras 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, Jerusalém começaria a ser edificada de novo, a cidade, os muros, o templo. E depois você somaria mais um período de tempo de 62 semanas. E após as 62 semanas, Daniel diz, o Messias, o ungido, ele vai vir, ele vai aparecer, mas ele vai ser cortado, ele vai ser morto, e não vai ser mais achado entre vocês. O que Daniel estava profetizando aqui, irmãos? Ele estava dando um período de tempo para o povo. Ele estava dizendo, comecem a contar o tempo, desde que sair o decreto para a restauração. Vocês contem 7 semanas de ano, mais 62 semanas, e vocês vão saber o tempo da primeira vinda de Cristo. Olha que interessante. Sabe como a gente olha e a gente diz assim, ó, que não pode marcar data? Porque ninguém sabia o dia e a hora? A verdade é, inclusive hoje, isso é bíblico, ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém pode marcar, vai ser no ano tal. Mas uma coisa a gente sabe, assim como na primeira vinda, eles sabiam a geração que veria a vinda do Messias, eles não sabiam o dia, eles aguardavam o tempo dessa manifestação, mas eles sabiam os tempos e as estações, eles sabiam o período aproximado da primeira vinda de Cristo.
E aqui entra uma das coisas que eu tenho abordado numa série que eu tenho no meu canal chamada Geração que Verá a Segunda Vinda de Cristo. Porque da mesma forma como você não tem como saber o dia e a hora hoje, e isso é bíblico, a Bíblia diz que a gente não sabe. Você está precisando de a hora, mas a Bíblia também mostra, por meio de muitos textos, a geração, o tempo, né, da visitação. E isso é interessante, irmãos, porque a gente tem que estar ligado no que diz respeito à vinda do Senhor. Porque muitas pessoas na primeira vinda, mesmo tendo as profecias, mesmo os profetas anunciando o tempo da primeira vinda, ainda assim Jesus vem e Jesus diz: vocês não reconheceram o tempo da sua visitação. Mesmo os profetas anunciando, eles não reconheceram. Ao ponto que até hoje muitos rabinos, eles criaram uma maldição. Você vai ver isso quando você vai estudar o escrito de muitos rabinos. Existe uma maldição para quem tenta estudar ou interpretar Daniel 9. Por quê? Porque as pessoas chegam à conclusão de que se dava exatamente na primeira vinda do Messias que eles crucificaram. Tendo entendido isso, irmãos, que havia 70 semanas, eu quero gastar agora o restante da nossa aula para falar para vocês o seguinte. Nós sabemos que a Bíblia fala de 70 semanas e que depois das primeiras 69, 7 mais 62, 69, o ungido viria e seria morto. Mas, se vocês acompanharam as últimas aulas, quando a gente falou de arrebatamento, eu mostrei para vocês diferentes linhas de interpretação. Quando a gente fala das 70 semanas, também não é diferente. Devido às diferentes linhas de interpretação que existem, surgiram diferentes interpretações ou ensinos de quando vai se cumprir a última semana de Daniel. E lembrando que aqui nós estamos falando de semanas de ano. Uma semana tem quantos dias? 7. Se a gente está falando de semanas de ano, significa que nós estamos falando que a última semana está falando dos últimos 7 anos, certo? Então, aqui é que começa a se tornar interessante e a gente vai começar a ver que existem diferentes ensinos, principalmente hoje com o avanço da internet e a informação sendo liberada para todo mundo. Você vai ver que muitas pessoas vão ensinar essa profecia de diferentes formas. E olha a importância da gente estudar. Eu vou citar aqui pelo menos 5 interpretações para vocês, sendo que as duas últimas eu acho que ela está mais ligada à forma como a gente interpreta, tá? Mas ainda assim eu vou citar 5 interpretações só para vocês entenderem. A primeira visão que eu quero citar para vocês é a visão preterista, tá? O que é a visão preterista? Lembra do português? Eu sempre tenho dito isso só para você lembrar. Pretérito imperfeito, que é quando você conjuga um verbo no passado. Os preteristas são aqueles que dizem que todas as profecias, inclusive as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas de Daniel, se cumpriram até a primeira vinda de Cristo ou no máximo até o ano 70. Inclusive, os preteristas, eles vão dizer que Jesus já voltou no ano 70, já houve arrebatamento, já houve ressurreição. Pelo menos os preteristas completos, né? Já houve ressurreição dos mortos no ano 70 e que hoje a gente está vivendo uma espécie de graça, que Jesus não vai mais voltar, porque isso já aconteceu espiritualmente no ano 70. Essa visão preterista é a mais perigosa e para mim ela está no campo das heresias, tá? Porque ela nega uma coisa que todas as outras visões, por mais que haja erro também nas outras, as outras não negam, que é a vinda literal de Jesus e a ressurreição dos mortos. Independente de como as pessoas vejam o arrebatamento ou outras visões, mas algumas coisas são importantes. Ninguém pode negar a vinda literal de Jesus e ninguém pode negar a ressurreição dos mortos, porque é ali que se cumpre a bendita esperança que Jesus anunciava. Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. Quem crê em mim tem a vida eterna. Aonde que vai se cumprir a promessa da vida eterna? Na vinda de Cristo. Então, os preteristas, geralmente eles negam, eles dizem que tudo já se cumpriu até o ano 70, que as profecias não são mais para os dias de hoje, e até mesmo o livro do Apocalipse, eles chamam de um jornal de ontem, né? Um jornal ultrapassado, que já se cumpriu e que as notícias não são mais para agora. Então, para vocês entenderem a que nível está o ensino preterista, tá? Então, basicamente, já se cumpriu.
as 7 semanas durante o período da reconstrução, as 62 semanas, que é esse intervalo, e a última semana se cumpre entre Jesus e o ano 70. Já a segunda visão são os historicistas. Quem são os historicistas? Os historicistas são um grupo de pessoas que eles ensinam que a última semana, ela se cumpriu na vinda de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, de todas as visões que eu vou mostrar para vocês, todas elas acreditam, tanto o preterista, historicista ou idealista, todos acreditam que quem cumpre a última semana é Jesus. Tanto que lá na profecia das 70 semanas, e eu já vou explicar isso para vocês, tá? Na profecia das 70 semanas é dito assim, que um príncipe, ele faria uma aliança com muitos de uma semana, mas no meio da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta. Então, tanto os preteristas, os historicistas, os idealistas, eles dizem, quem fez essa aliança foi Jesus, quando ele veio na primeira vinda. Sabe quando a gente participa da ceia, você pega o cálice e você diz assim, ó, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que as pessoas dizem? Tá vendo? Quando Daniel profetiza que um príncipe faria uma aliança com muitos, esse príncipe é Jesus. Ele fez aliança. O que vocês acham disso? Para quem conhece as profecias, será que estava falando de Jesus? Ao meu ver, não. Tá? E eu já vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Por quê? Porque o texto vai dizer assim que ele vai dar fim ao sacrifício contínuo e ele vai ser chamado de abominação desoladora. E Jesus não cumpre essas coisas. Tá? Jesus não dá fim ao sacrifício, embora muitos vão aplicar isso. E ele não é a abominação desoladora que perduraria até o final. Mas eu já vou explicar isso para vocês também. Então, basicamente, os historicistas dizem que já se cumpriu na vinda de Cristo essa última semana. Os adventistas do sétimo dia, né, que eu expliquei na aula passada sobre eles, eles vão dizer que a última semana ela dá início no dia em que Jesus é batizado nas águas lá no Rio Jordão. E a gente sabe, lendo os evangelhos, que o tempo do ministério de Jesus, ele é de 3 anos e meio. Olha como o número é profético também, né? Jesus age durante 3 anos e meio. Esse é o ministério dele. Quando a gente lê João, você vai ver que ele participou de 3 Páscoas e ele veio um pouco antes. Então 3 Páscoas é 3 anos, mais um pouco, 3 anos e meio. Quando a gente lê Lucas, Lucas vai dizer que Jesus iniciou seu ministério com 29 anos. Ele é morto com 33, 3 anos e meio. Muitos vão dizer assim, olha, essa última semana começa a contar quando Jesus é batizado no Rio Jordão. Ele passa os primeiros 3 anos e meio do ministério dele. Na metade da semana ele morre na cruz, sela a aliança. E os últimos 3 anos e meio, que aqui é uma invenção difícil de engolir, eles dizem assim que se cumpre até a morte de Estevão, que não tem nenhuma base bíblica para isso, mas é como as pessoas tentam encaixar essa última semana na visão historicista. Então esse é um dos problemas de você tentar encaixar ou forçar um texto naquilo que ele não está dizendo. Um lado bom ainda da linha historicista é que eles não negam a vinda de Cristo como os preteristas fazem. Para os preteristas não tem mais vinda porque ela já aconteceu no ano 70. Os idealistas, só para vocês entenderem, quem são os idealistas hoje? Quem que tem essa visão? Geralmente são igrejas reformadas, como presbiteriana, batista, luterana, igrejas mais do período da reforma. Eles têm uma visão mais idealista, espiritualizam as profecias, geralmente tem uma visão mais amilenista ou de um milênio inaugural. Dentro dessa linha, basicamente, vocês vão ver que todo mundo concorda nos 49 anos, nas 7 semanas, nas 62 semanas, todo mundo concorda no mesmo período. A diferença está justamente na última semana, porque os idealistas, eles vão dizer que os primeiros 3 anos e meio são literais. Uma semana tem 7 anos, metade da semana é 3 anos e meio. Eles vão dizer que antes da vinda de Jesus se cumpriu 3 anos e meio. Mas os outros 3 anos e meio, as pessoas espiritualizam, como se esses 3 anos e meio fosse um período que não tem tempo para acabar. E aí surge uma pergunta que eu faço. Se tudo aqui era literal,
7 semanas, 62 semanas, tudo era literal, eram anos cravadinho. Por que só os últimos 3 anos e meio, por que só a última semana ela seria algo espiritual? Vocês veem como não faz sentido a gente fazer uma aplicação e querer espiritualizar um texto, sendo que tudo aqui era literal, pegar só os últimos 3 anos e meio e dizer que é um período que não tem tempo para acabar? Mas é geralmente isso que muitos idealistas fazem. Por fim, nós temos a linha futurista. E a linha futurista, geralmente, ela tem 2 interpretações. Tem os pré-tribulacionistas e os mid e os pós-tribulacionistas. Inclusive, só para vocês saberem, a nossa igreja ela tem uma visão futurista das profecias. Inclusive, eu também tenho uma visão futurista das profecias. Eu creio que as profecias bíblicas elas estão apontando para o futuro, para o tempo do fim. Então, se vocês forem pensar em qual linha nós se encaixamos hoje como denominação, ou qual linha eu creio, eu vou dizer para vocês, a nossa linha é basicamente uma linha futurista. A gente crê que as profecias estão apontando para a vinda de Cristo no tempo do fim, no futuro. Então, basicamente, nós também concordamos que haveriam 7 semanas, mais 62, e depois o Messias, o príncipe, viria e seria morto. Só que aqui, geralmente os futuristas, eles vão entender que existe um hiato de tempo, um intervalo de tempo entre as 69 semanas e a última semana, como se Deus tivesse parado o relógio e tivesse deixado a última semana para o tempo do fim. Por isso que quando a gente fala da vinda do Senhor, muitas pessoas vão falar dos últimos 7 anos. Para você que não sabia, está ligado exatamente a esse período do tempo do fim, ó. É exatamente aqui que muitas pessoas veem, então, as 7 semanas, mais 62 semanas, depois o ungido viria e seria morto, o templo e a cidade seriam destruídos, haveriam guerras e desolações, e a última semana dividida em 2 períodos de 3 anos e meio, né? Ou seja, 7 anos. Muitas pessoas se perguntam por que muitos acreditam que haveria 7 anos no tempo do fim. Inclusive, quando a gente estudou sobre o arrebatamento, a gente falou sobre esse período. A gente falou sobre aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no início da última semana de Daniel. Estava falando dessa profecia. Existem aqueles que creem que a igreja não passará pelos últimos 7 anos. Está se tratando exatamente desses 7 anos aqui, dessa última semana. Então, só para vocês entenderem, aqui existe a questão que muitas pessoas debatem.